Sylvester Stallone já enfrentou inúmeras batalhas brutais nas telas do cinema, mas a luta mais difícil de sua vida não aconteceu em um ringue de Hollywood. No dia 3 de fevereiro de 2024, diante de uma pintura imortalizando Rocky Balboa e Apollo Creed, o eterno garanhão italiano não conseguiu conter as lágrimas. Sua voz, normalmente firme e imponente, falhou. Suas palavras se partiram ao meio, e o que ele revelou sobre seu amigo de longa data, Carl Weathers, deixou até mesmo as pessoas mais próximas em estado de choque absoluto. Havia verdades ocultas sobre aquela amizade, detalhes profundos e silenciosos sobre os últimos anos de vida de Carl, que Stallone havia guardado a 7 chaves, longe dos holofotes da mídia. Naquele dia, ele fez uma confissão dolorosa que ninguém esperava ouvir. O que realmente aconteceu entre esses dois homens ao longo de 48 anos de convivência? E qual foi o motivo que levou Stallone a confessar, com a voz embargada, que Carl era, para ele, um verdadeiro Superman? Para entender o peso dessa despedida, é preciso voltar ao ponto de partida. Uma origem onde não havia capas de super-heróis, apenas a dura realidade das ruas. Carl Weathers nasceu no dia 14 de janeiro de 1948, na cidade de Nova Orleans, Louisiana. Eram os anos turbulentos, logo após a Segunda Guerra Mundial. A cidade estava mudando em um ritmo frenético, mas a miséria e a violência das ruas mais esquecidas permaneciam exatamente as mesmas. Ele cresceu imerso em uma pobreza profunda durante a era da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Desde muito cedo, o menino Carl sentia que não pertencia àquele mundo. Ele tinha uma alma sensível. Era um garoto pensativo, com os olhos voltados para a arte e a atuação. No entanto, o asfalto ao seu redor era cruel e não perdoava fraquezas. Anos mais tarde, ele ainda carregava a lembrança vívida daquele perigo constante. Em uma entrevista reveladora ao jornal Washington Post, em 1979, ele resumiu sua infância em uma frase dura: "Nas ruas, eles te matam, literalmente." Carl guardava uma raiva silenciosa dentro do peito, mas escolheu não devolvê-la com os punhos. Em vez de lutar nas ruas, ele aprendeu a conviver com aquela dor, descrevendo aqueles anos de juventude como uma época perfeitamente miserável. E, no entanto, foi exatamente esse começo amargo que forjou o seu caráter. O sofrimento lhe deu uma casca grossa, uma resistência inabalável que nunca o abandonaria. Era essa mesma força e esse mesmo fogo interior que, um dia, dariam vida à lenda de Apollo Creed. Tudo começou a mudar quando ele chegou à 8ª série. O esporte não foi apenas um passatempo, foi um verdadeiro bilhete de fuga. Uma bolsa de estudos esportiva o tirou do perigo iminente e o levou para a St. Augustine High School. Lá, os campos e as quadras se tornaram o seu santuário. Carl não parava. Ele lutou boxe, praticou luta livre, jogou futebol americano, futebol, ginástica e até judô. Ele se mantinha em constante movimento, testando os limites do próprio corpo, construindo-se como um homem muito mais forte do que o mundo ao seu redor esperava que ele fosse. Em 1966, após se formar na Long Beach Poly High School, ele continuou apostando todas as suas fichas na vida de atleta. Ainda assim, a sombra do racismo era uma companheira indesejada, seguindo seus passos muito depois de ter deixado a sua cidade natal. Carl tinha que lidar frequentemente com abordagens policiais truculentas e olhares de suspeita, mesmo quando não havia feito absolutamente nada de errado. O esporte abria portas pesadas, mas a vida, implacável, nunca parava de testá-lo. No ano de 1966, jogando pela Long Beach City College, Carl era uma verdadeira força da natureza. Com 1,88 metros de altura e 100 quilos de puro músculo,
ele parecia ser o futuro do futebol americano. Mas o destino pode ser cruel em frações de segundo. Durante um simples aquecimento, ele tropeçou na beira da pista de atletismo, estilhaçou o tornozelo e perdeu todo o seu primeiro ano de faculdade. Para um jovem tentando construir a vida com o próprio suor, foi um golpe devastador. Apesar da dor, ele se recusou a ficar no chão. Em 1968, Carl se transferiu para a San Diego State University, onde brilhou sob o comando do técnico Don Coryell. Ele se tornou uma ameaça nos campos, um jogador rápido e perigoso. Porém, mais uma vez, o próprio corpo foi o seu maior adversário. Uma grave lesão no joelho começou a atrasar seus passos, deixando-o no banco de reservas em momentos cruciais. Ainda assim, ele fez parte de uma equipe histórica. Em 1969, a equipe dos Aztecs terminou a temporada invicta, com 11 vitórias e nenhuma derrota, massacrando a Universidade de Boston no Pasadena Bowl. Foi o ponto mais alto da história daquele programa esportivo, e Weathers havia ajudado a construir aquela glória. Mesmo com o sabor do sucesso, o caminho continuava escuro e incerto. Os olheiros da NFL, Liga Nacional de Futebol Americano, sabiam da sua velocidade, mas as lesões haviam destruído o seu valor no mercado. Em paralelo, o jovem gigante já estudava artes cênicas, um pequeno sussurro do destino sobre o que o aguardava no futuro. Quando o tão sonhado draft da NF ele aconteceu em janeiro de 1970, o nome de Carl Weathers não foi chamado. Ele não foi escolhido por ninguém. Para a maioria dos homens, esse seria o fim da linha. Para Carl, foi apenas mais um soco que ele precisou absorver. Então, veio o milagre. No verão de 1970, um antigo assistente técnico conseguiu arranjar um teste para ele no temido Oakland Raiders. Quando Carl pisou naquele campo, ele sentiu o peso esmagador da realidade. Ele admitiu mais tarde que se sentia completamente fora do seu meio, cercado por veteranos brutais e pela energia assustadora de uma equipe comandada pela lenda John Madden. Mas, contra todas as probabilidades, de forma milagrosa, ele conquistou uma vaga. O jovem que ninguém queria tornou-se o número 49 do Raiders. Na temporada de 1970, ele participou de 7 jogos da temporada regular. Ele não era a grande estrela. Não acumulou recordes pessoais, mas estava lá, suando sangue junto com um time que chegou até o jogo do campeonato da Conferência AFC, perdendo apenas para o Baltimore Colts. O futebol americano, no entanto, é um negócio frio, e aquela promessa evaporou rápido. Antes da temporada de 1971, os Raiders mudaram a sua posição no campo. Ele tentou se adaptar mais uma vez. Tentou desesperadamente encontrar o seu lugar. Mas após apenas uma partida, Carl foi chamado à sala do implacável técnico John Madden. Madden olhou nos olhos daquele jovem que havia lutado contra a miséria, o racismo e ossos quebrados, e o demitiu com uma frase fria que ecoaria na alma de Carl por décadas. Você é simplesmente sensível demais. O que o futebol americano viu como uma fraqueza imperdoável, o cinema veria como o nascimento de uma estrela imortal. A sensibilidade de Carl não era um defeito. Era o coração gigante que um dia faria Sylvester Stallone, o eterno Rocky, chorar em público, perdendo não apenas um colega de elenco, mas um irmão que lhe ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você está disposto a se levantar. Aquelas poucas palavras o atingiram com a força de um nocaute. Carl Weathers confessou, anos depois, que uma parte dele sabia que o treinador John Madden tinha razão. Mas saber a verdade não diminuiu em nada a dor. Para um homem que havia passado a vida inteira lutando para sobreviver à pobreza, às ruas violentas, às lesões devastadoras e à desconfiança de todos, ouvir que era sensível demais
soou como uma crueldade imperdoável. Isso feriu seu orgulho de forma profunda. Deixou uma cicatriz, um peso nos ombros que nunca desapareceu por completo. Aquele corte repentino encerrou o seu sonho na NFL quase no mesmo instante em que ele havia começado. Mas a vida tem formas tortas de nos guiar, e foi exatamente essa rejeição dura que o empurrou, aos tropeços, para o verdadeiro palco da sua história. Logo após deixar o Oakland Raiders em setembro de 1971, ele arrumou as malas e foi para o Canadá, juntando-se ao time BC Lions na Liga de Futebol Canadense, CFL. Lá, ele jogou 18 partidas ao longo das temporadas de 1971, 1972 e 1973. Os números não mentiam. Foram estatísticas modestas, apenas uma recuperação de bola e quase nenhum brilho nas anotações oficiais. Ainda assim, aqueles anos em solo estrangeiro foram cruciais. Eles o mantiveram em campo por mais algum tempo, garantindo a sua sobrevivência, enquanto, nos meses fora de temporada, ele mergulhava de cabeça no estudo das artes cênicas. Pouco a pouco, a poeira e o suor do esporte profissional iam ficando para trás, e uma nova paixão começava a ganhar forma e força. No ano de 1974, Weathers finalmente conquistou seu sonhado diploma em artes dramáticas pela Universidade Estadual de São Francisco. Aos 26 anos de idade, ele pendurou as chuteiras definitivamente e caminhou de peito aberto para a atuação. Mas essa mudança não teve nada de luxuosa. Carl estava sem dinheiro, era um completo desconhecido em Hollywood e estava, mais uma vez, começando do zero absoluto. Seus primeiros passos na frente das câmeras foram em papéis minúsculos, em filmes de ação rústicos e de baixíssimo orçamento, conhecidos como Blaxploitation. No longa Bucktown, lançado no Natal de 1975, ele viveu Hambone, um capanga bruto de vida curta na tela. Logo depois, em Friday Foster, interpretou Yarborough, um assassino frio e silencioso, movendo-se pelas sombras de uma trama de conspiração. Aquelas não eram produções que mudariam a sua vida, e o pagamento mal cobria o aluguel. No entanto, elas o ensinaram uma lição inestimável. Deram a Carl calo, horas de voo na frente das lentes, ajudando a lapidar uma presença e uma postura que, muito em breve, se tornariam inesquecíveis para o mundo inteiro. O calendário virou para 1975 e o destino finalmente lhe sorriu. Carl conseguiu um teste para Rocky, um roteiro cru e cheio de coração escrito por um ator desconhecido chamado Sylvester Stallone. No dia da audição, aconteceu o imprevisto. Não havia nenhum leitor profissional disponível para passar os diálogos com os candidatos. Sem alternativa, Weathers foi colocado para ler a cena frente a frente com o próprio Stallone, sem fazer a menor ideia de que aquele homem não era apenas o roteirista, mas também a estrela do filme. Frustrado com o que considerava uma atuação fraca do colega na sala de leitura, Weathers perdeu a paciência. Ele olhou nos olhos de Stallone e soltou a frase que tinha tudo para destruir sua carreira antes mesmo de começar. Eu poderia fazer muito melhor se tivesse um ator de verdade para trabalhar comigo. Foi uma audácia inacreditável, uma ofensa direta. Por um segundo infinito, o ar da sala desapareceu. Mas, em vez de arruinar suas chances, o efeito foi exatamente o oposto. Aquela confiança crua, aquele fogo no olhar, aquela agressividade afiada, era a essência pura de Apollo Creed. Stallone viu a mágica ali na hora. Naquele momento acidental e tenso, Carl Weathers não apenas fez o teste para o personagem, ele encarnou a alma de Apollo. Apollo Creed não fez dele apenas um sucesso, fez dele uma estrela imortal. Em Rocky, um lutador, lançado no final de 1976,
Weathers deu vida ao campeão invicto dos pesos pesados. Um homem grandioso que decide escolher a dedo um boxeador pobre e anônimo chamado Rocky Balboa para um espetáculo cinematográfico. Carl encheu a tela com ginga, velocidade, um charme avassalador e uma aura de perigo. Seu Apollo era extravagante, engraçado, arrogante e magnético. Para construir aquela lenda, Weathers observou Muhammad Ali de forma meticulosa. Ele pegou emprestado o ritmo do grande pugilista, sua autoconfiança de aço, seu dom para as câmeras e o seu talento natural para transformar qualquer luta em um espetáculo teatral. Todo esse esforço transbordou na tela. Apollo parecia um homem real desde a primeira vez em que sorriu para o mundo. Ele não era apenas um vilão para a história. Ele transpirava a vida. Um dos momentos mais brilhantes de toda a saga acontece nos rounds finais daquela luta épica. O incansável Rocky sofre um nocaute brutal e desaba. Mas, contra toda a lógica, ele se levanta. A câmera corta para Apollo e a feição do campeão muda. Por um instante precioso, toda a pompa desaparece. O que toma conta do seu rosto é um estado de pura e silenciosa descrença. Aquela reação genial ajudou a moldar o personagem na eternidade. Mostrou ao público que, por baixo da marra e das luzes, Apollo tinha um coração que batia e temia. E foi exatamente essa profundidade emocional que fez o trabalho de Weathers ser tão poderoso. De uma forma quase divina, isso fechou um ciclo em sua vida, levando-o de volta à crítica maldosa do seu antigo treinador. A sensibilidade que o fez ser descartado no futebol tornou-se a sua maior arma no cinema. Como o próprio Weathers disse muitos anos depois, sem essa sensibilidade, como eu poderia ser um bom ator? O sucesso o levou a interpretar Apollo em 4 filmes, de 1976 até Rocky IV em 1985. A jornada emocional desse lutador é considerada uma das mais bonitas da história dos filmes de esporte. Ele começou como o campeão orgulhoso que não levou Rocky a sério. Com o tempo e o sangue derramado no ringue, ele se tornou um rival de respeito. Depois, o improvável aconteceu. Ele virou o maior aliado de Rocky e, em Rocky III, assumiu o papel de mentor, recuperando a fome esquecida do amigo. Aquela evolução deu à franquia um peso e um amor que ninguém esperava. Mas então veio Rocky IV, trazendo consigo um dos momentos mais tristes já projetados em uma tela de cinema. No dia 15 de março de 1985, na cidade de Vancouver, as câmeras rolaram para capturar a luta fatal de Apollo contra a máquina soviética Ivan Drago. Foi uma sequência que deixaria cicatrizes nos fãs até os dias de hoje. Na trama, Apollo entra no ringue cantando, dançando, abraçado à bandeira americana, radiante de vida e de espetáculo. Mas, assim que a luta começa, o cenário se torna um pesadelo. Drago o domina de forma brutal e Apollo sucumbe. A construção visual daquela despedida foi esmagadora. Décadas mais tarde, o próprio Stallone confessou que filmar o fim de Apollo foi uma das coisas mais difíceis e dolorosas de toda a sua vida profissional. Para o público na época, não foi apenas uma cena. Foi o luto real por um amigo que eles aprenderam a amar. Para Carl Weathers, ver o corpo de Apollo Creed estirado na lona marcou o fim absoluto do papel que o havia consagrado para o mundo. Contudo, mesmo com a morte de seu personagem mais icônico nas telas, o homem por trás da lenda recusou-se a parar. Ele continuou avançando, com a mesma determinação de quem se levanta de um nocaute. Em 1987, ele trocou as luvas de boxe por armamento pesado, estrelando o Predador. Predator. Na pele do implacável Dillon, Weathers dividiu a tela de igual para igual com o gigante Arnold Schwarzenegger, cravando seu nome em um dos maiores filmes de ação de
toda aquela década. Esse papel lhe devolveu a energia de um guerreiro e manteve a roda do seu sucesso girando rápido. Tudo parecia preparar o terreno para o seu grande momento. Em 1988, ele finalmente recebeu o papel de protagonista absoluto no filme Action Jackson. Aquele era, em teoria, o ingresso dourado que o colocaria no topo de Hollywood, lado a lado com os astros de elite. Mas a realidade da indústria é fria. O filme não rendeu o esperado nas bilheterias, os críticos não perdoaram, e Hollywood, como costuma fazer com quem tropeça, puxou o tapete. O caminho para o topo da lista de estrelas se estreitou até fechar quase por completo. A década de 1990 exigiu que ele escrevesse um capítulo totalmente diferente. Ele continuou trabalhando duro, mas longe dos holofotes ensurdecedores que muitos previam. Em vez de superproduções nos cinemas, Carl encontrou refúgio e constância na televisão. Ele brilhou em especiais de No Calor da Noite, In the Heat of the Night, e em diversos outros filmes feitos para a TV. Naqueles papéis, ele já não precisava gritar ou flexionar os músculos. Ele trazia uma autoridade calma, uma presença forte que enchia a tela. A fama estrondosa dos tempos de rock havia ficado para trás, mas ele se manteve ativo, respeitado e confiável. E para um homem que veio das ruas de Nova Orleans, trabalhar honestamente significava tudo. Foi então que um retorno surpreendente lembrou ao mundo o tamanho do carisma que ele escondia. Em 1996, Weathers aceitou viver Derek Chubbs Peterson na comédia Um Maluco no Golfe, Happy Gilmore. Como o mentor de golfe sem uma das mãos, ele deu vida a um dos personagens mais amados daquela geração. O filme foi um sucesso estrondoso e Chubbs tornou-se inesquecível do dia para a noite. Aquele Carl Weathers trouxe um calor humano, um tempo de comédia impecável e uma confiança leve que garantiram as maiores gargalhadas do cinema. O recado estava dado. Ele era muito mais do que músculos e cara de mal. Ele podia fazer você rir, podia emocionar, e era simplesmente impossível tirar os olhos dele. A vida pessoal de Carl Weathers desenrolou-se em longos e profundos capítulos, e cada um deles parecia caminhar de mãos dadas com as fases do seu trabalho. Seu primeiro casamento aconteceu com Mary Ann Castle, no dia 17 de fevereiro de 1973. Aquele foi o mesmo ano em que ele conseguiu seu primeiro papel de destaque em Magnum Force, interpretando um policial novato. Portanto, enquanto uma semente germinava no asfalto duro de Hollywood, outra nascia dentro de casa. Carl e Mary Ann tiveram 2 filhos, Matthew e Jason. Durante 10 anos, eles construíram uma família juntos, enquanto o nome dele crescia aos poucos nos letreiros dos cinemas. Mas aí veio o rock, em 1976. E de repente, ele não era mais um ator batalhador tentando a sorte. Ele era Apollo Creed, um ídolo mundial. Quando esse primeiro casamento chegou ao fim, em julho de 1983, a sua ascensão já era imparável. O término aconteceu no mais absoluto silêncio, sem alardes, em um contraste gritante com o barulho que sua carreira fazia na época. Logo no ano seguinte, em 1984, o coração do gigante encontrou um novo porto. Ele se casou com Rona Unseld, uma maquiadora e professora de teatro. Este segundo matrimônio provaria ser a relação mais duradoura de sua jornada, estendendo-se por respeitáveis 22 anos até 2006. Rona esteve ao lado dele durante os maiores picos e os vales mais fundos de sua vida. Ela o abraçou quando o fantasma da fama de rock ainda era presente. Esteve lá no estrondo de O Predador, em 1987. Segurou a barra após a frustração de Action Jackson em 1988 e caminhou com ele durante
toda a sua jornada silenciosa pela televisão. Para quem olhava de fora, pelas lentes dos paparazzi, Carl Weathers parecia uma rocha, firme, inabalável e sempre no controle. Mas a intimidade do lar nunca é tão simples assim. O casamento de 2 décadas com Rona chegou ao fim sem nenhum escândalo de capa de revista, sem os dramas públicos que o público tanto ama devorar. Foi um desgaste natural, o peso do tempo corroendo os laços atrás das portas fechadas. Em 2006, eles seguiram caminhos diferentes. Pouco tempo depois, ele tentou mais uma vez. Em 2007, já aos 59 anos de idade, casou-se com Jennifer Peterson, uma corretora de imóveis. Este terceiro casamento foi rápido como um relâmpago, durando apenas 2 anos e terminando em 2009. Mesmo curta, essa união nos diz muito sobre a alma do ator naquele momento. Ele ainda estava trabalhando, ainda entregando o seu suor em filmes como O Reino, The Kingdom, em 2007. Mas o homem por trás do personagem parecia cansado, procurando desesperadamente por paz. Carl mantinha sua vida guardada a 7 chaves. Esse casamento breve nos passa a imagem rústica de um homem solitário, lutando para ancorar o coração em águas tranquilas, enquanto continuava a sorrir para o mundo exterior. Foi apenas no crepúsculo de sua vida que as tempestades finalmente pareceram ceder lugar a um mar calmo. De 2014 até o dia de seu último suspiro, em 2024, Carl Weathers dividiu a vida com a atriz Christine Cludian. A imprensa a chamava de sua parceira de longa data. E essa era a palavra perfeita. Eles não precisavam de papéis ou escândalos. Eles apenas viviam. Eles eram vistos juntos, sorrindo nos tapetes vermelhos, como no Globo de Ouro de 2017 e nas pré-estreias luxuosas de The Mandalorian, a série que lhe deu o último grande abraço de reconhecimento do público. O que mais impressionava naquela relação não era o brilho, mas a solidez. Depois de 3 casamentos desfeitos, essa união final não teve término precoce nem decepções públicas. Christine permaneceu de mãos dadas com ele pela fase final do seu caminho. Ela foi a testemunha dos seus últimos aplausos na carreira, mas também a enfermeira da sua batalha mais dura e invisível, uma longa e cruel doença cardíaca. Com ela, a última década de Carl teve um tom diferente. Foi um tempo mais silencioso, mais mudo, mas infinitamente mais forte. E então, o gongo soou para o último round. No dia 1º de fevereiro de 2024, aos 76 anos, o grande coração que havia aguentado os socos da vida finalmente parou de bater. O destino reservou uma poesia amarga para o momento final. Quando a lenda tombou pela última vez em sua casa, em Venice, na Califórnia, quem encontrou o seu corpo e ligou para as autoridades com a voz trêmula foi seu filho, Matthew Weathers. O menino, nascido daquele primeiro amor humilde antes da fama, foi o responsável por anunciar ao mundo que Apollo Creed, o homem de aço com a alma de cristal, havia finalmente ido descansar. O atestado de óbito apenas oficializou a frieza dos fatos. Ele foi declarado morto exatamente às 0h18. A causa médica foi registrada como doença cardiovascular aterosclerótica. Era a mesma condição implacável e silenciosa contra a qual ele já vinha lutando, longe das câmeras, há muitos anos. Esse único e duro detalhe muda o tom de toda a história em um piscar de olhos. Nas grandes telas, ele sempre foi uma figura mítica, alguém que parecia maior que a própria vida. O mundo inteiro o conhecia como o imbatível Apollo Creed, como o casca-grossa Dillon em O Predador, e mais recentemente, como o astuto Greef Karga em The Mandalorian. Mas, no apagar das luzes,
A primeira pessoa amarrada àquele momento final não foi um poderoso executivo de estúdio, não foi um colega de elenco famoso, e muito menos uma multidão de fãs aplaudindo. Foi o seu próprio filho. E é isso que faz o fim dessa jornada parecer tão fragilmente, tão dolorosamente humano. O que torna a reta final da vida de Carl Weathers ainda mais espetacular é que ele não partiu esquecido. Pelo contrário, ele já havia realizado contra todas as apostas um dos retornos mais inesperados e triunfantes de sua carreira. O ano era 2019. O aclamado diretor Jon Favreau ligou pessoalmente para Carl Weathers com um convite irrecusável: juntar-se à superprodução The Mandalorian no Disney+. Ele queria Carl no papel de Greef Karga, o poderoso e moralmente escorregadio magistrado da Guilda dos Caçadores de Recompensas do planeta Nevarro. Para um homem que já havia cravado seu nome na lenda de Hollywood décadas antes, aquilo não era apenas mais um trabalho. Era o fechamento perfeito de um ciclo. Lá estava um astro veterano, já na casa dos 70 anos de idade, pisando firme dentro de uma das maiores franquias do planeta e se tornando uma peça essencial para o futuro dela. Quando Carl descreveu a sensação de entrar na sala de conferências de Favreau pela primeira vez, a emoção transbordava de cada palavra sua. Ele olhou para as paredes forradas de artes conceituais de Star Wars, absorveu cada detalhe e pensou consigo mesmo: isso é simplesmente magnífico. Esse encantamento rústico e genuíno diz muito sobre quem ele era. Provava que, mesmo depois de uma vida inteira mastigada pela máquina implacável do cinema, ele ainda era capaz de se deslumbrar como um menino diante da arte. Para um fã de longa data como ele, ver os designs dos Mandalorianos não era apenas decoração de escritório. Era o sinal claro de que ele havia sido convidado para morar no mundo que até então ele só podia admirar pelo lado de fora. Aos 71 anos, ele falava sobre essa experiência com um brilho de deslumbramento. Ele chegou a confessar que aquilo parecia um milagre. Essa reação nos revela o tamanho da sua jornada. Ele já havia entregado atuações que definiram as décadas de 1970, 1980 e 1990. Mas The Mandalorian abriu as portas de uma era inteiramente nova para ele. Dia após dia, o velho guerreiro suava a camisa no gigantesco estúdio de alta tecnologia na Califórnia, cercado por céus digitais e planetas alienígenas que pareciam ganhar vida ao seu redor. Para os velhos fãs, foi uma emoção indescritível vê-lo novamente assumindo o controle da tela com tanta autoridade. Para a nova geração, foi um cartão de visitas de luxo. De repente, Carl Weathers não era mais apenas um mito preso nas fitas cassete do passado. Ele era uma parte viva e respirante do Star Wars moderno. E o seu retorno não se limitou a dizer textos na frente das lentes. Quando a terceira temporada chegou em 2023, Carl deu um passo adiante e assumiu a cadeira de diretor. Ele provou que seu valor para a série ia muito além do figurino de Greef Karga. Ele dirigiu com maestria o capítulo 20, O Órfão, The Foundling, que foi ao ar no dia 22 de março de 2023. Quem estava ao seu redor nos bastidores notou imediatamente o quão natural ele era naquela posição de comando. Ele chegava cedo. Ele vinha preparado para a guerra. Ele entendia como poucos a marcação espacial, o ritmo e o fôlego que uma cena precisava ter. Durante a filmagem de uma sequência de batalha complexa e grandiosa na Vila dos Filhos do Olho, ele guiou uma legião de dublês e várias unidades de câmera com uma calma e uma autoridade que impressionaram a todos. Os criadores da série, Jon Favreau e Dave Filoni, não pouparam palavras de admiração. Eles falavam de Carl como um verdadeiro líder, um homem capaz de abraçar a pressão de uma superprodução sem jamais deixar que ela o abalasse.
E esse tipo de respeito na indústria não nasce de nostalgia ou pena. Ele nasce do talento puro e do suor. Após a sua morte, esse respeito ganhou contornos ainda mais visíveis e emocionantes. Um mini-documentário especial, batizado de Honoring the Magistrate, honrando o magistrado, foi feito como tributo a Carl Weathers e incluído no lançamento especial em DVD da terceira temporada, em dezembro de 2024. Ao longo de quase 10 minutos, Favreau, Filoni e os membros da equipe abriram o coração para lembrar como a simples presença de Carl elevava a energia do set de filmagens todos os dias. Eles contaram histórias de um homem que se recusava a parar, mesmo quando os problemas de saúde castigavam o seu corpo. Lembraram como ele decorava falas difíceis, transitava de cabeça erguida entre cenas cansativas e ainda fazia questão de manter o clima leve, arrancando gargalhadas da equipe com suas piadas. Esse tipo de homenagem não é entregue de bandeja em Hollywood. O tributo deixou claro que Carl não era apenas mais um nome na folha de pagamento. Ele havia se tornado a própria alma da equipe. Foi por causa dessa entrega total que uma geração inteiramente nova de espectadores o descobriu e o amou. Antes de The Mandalorian, muitos jovens conheciam o rosto de Carl Weathers apenas pelos clipes antigos de rock no YouTube ou pelas reprises de Um Maluco no Golfe nas plataformas de streaming. Mas Griff Karga entregou a eles uma atuação completa, rica e cheia de camadas para acompanhar ao longo dos anos. Na primeira temporada, ele era um homem sombrio, egoísta e misterioso. Ao chegar na terceira, ele havia florescido em um líder nobre, alguém em quem o povo de Nevarro podia confiar a própria vida. Essa jornada do personagem foi crucial, pois deu aos novos fãs a chance de testemunhar a verdadeira força dramática de Carl Weathers, muito além do seu legado no boxe cinematográfico. Um trabalho tão bom que lhe rendeu uma merecida indicação ao Emmy de melhor ator convidado em série dramática. A prova final de que, mesmo na metade da casa dos 70 anos, ele ainda lutava no mais alto nível. Para grande parte do público, aquilo não era a volta de um veterano. Era uma grande e maravilhosa descoberta. Eles estavam vendo, pela primeira vez, o fogo nos olhos de Carl, que as gerações mais velhas já conheciam há décadas. Mas então, a história deu o seu último e inevitável giro, de forma silenciosa e abrupta. No dia 2 de fevereiro de 2024, exatamente às 0h18 pelo horário do Pacífico, o relógio parou. Carl Weathers foi encontrado imóvel dentro de sua casa, em Venice, na Califórnia. O corpo finalmente cedeu, mas a lenda acabava de se tornar imortal. As reportagens da época descreveram a casa na Rose Avenue não como uma mansão de cinema, mas como uma propriedade modesta. Era um refúgio simples, um reflexo perfeito da vida privada que Carl fazia questão de manter muito longe do barulho e da falsidade de Hollywood. E é exatamente esse detalhe que atinge o coração com mais força quando olhamos para trás. O silêncio de tudo aquilo. Não houve relatos de caos. Nenhuma cena dramática de desespero pelas ruas. Nenhum aviso prévio de que o fim estava batendo à porta. Seu filho, Matthew, o encontrou já sem resposta e chamou as autoridades. Os paramédicos chegaram o mais rápido que puderam, mas já não havia nada a ser feito. Eles não conseguiram reanimá-lo. Essa quietude final parece quase impossível de se conectar com a imagem daquele homem que o mundo se acostumou a ver nas telas. Carl Weathers era a personificação do movimento, da potência física, de uma confiança inabalável e de uma força que parecia não ter limites. No entanto, é exatamente assim que a vida, muitas vezes, decide puxar a cortina. Não com um grande estrondo, mas de uma só vez, em um silêncio absoluto.
A causa da morte foi uma doença cardiovascular aterosclerótica. Em palavras simples e rústicas, ao longo dos anos, placas de gordura se acumularam em suas artérias, estreitando os canais e sufocando lentamente o sangue que precisava chegar ao seu grande coração. A morte foi declarada como sendo de causas naturais. Não havia drogas em seu sistema. Não havia álcool. Nenhum trauma físico ou acidente. Apenas uma doença no coração, daquelas silenciosas e traiçoeiras, que avançam nas sombras durante anos a fio. E é isso que torna a sua partida ainda mais trágica. Apesar de toda a sua força monumental, de todo aquele atletismo que definiu a sua vida, desde os campos de futebol americano até os ringues de cinema, seu corpo carregava uma batalha pesada que quase ninguém ao seu redor conseguia enxergar. Ele havia sido um linebacker, um homem construído na base da velocidade e do impacto bruto. Mesmo na velhice, ele nunca deixou de se manter ativo. Mas nada disso foi suficiente para apagar os riscos que o tempo e a genética cobraram. No fim das contas, o atestado de óbito revelou a dor que o público desconhecia. Ele vinha lutando contra uma condição gravíssima há muitos anos. Ainda assim, em meio à dor da perda, um detalhe brilhou com força: a ausência total de escândalos. Vivemos em uma era onde a morte de celebridades costuma ser arrastada pela lama da confusão, por rumores maldosos ou por manchetes sujas de jornais sensacionalistas. Mas a passagem de Carl Weathers foi descrita como limpa e natural desde o primeiro segundo. Os exames toxicológicos estavam imaculados. Não havia nenhum ângulo criminal, nenhum colapso vergonhoso em praça pública, nenhuma controvérsia barata para engolir a memória do homem que ele foi. Em vez disso, o que restou foi a imagem íntegra de alguém que viveu de forma honrada e privada e que, no final, partiu com a mesma dignidade. Isso importava muito. Esse respeito permitiu que a história ficasse exatamente onde deveria estar, no tamanho do seu legado, no brilho do seu trabalho e na dor das pessoas que o amavam de verdade. Sua família anunciou a morte com uma declaração que era simples, mas que carregava o peso do mundo. Eles escreveram que estavam profundamente entristecidos ao comunicar a partida de Carl Weathers, revelando que ele havia falecido pacificamente enquanto dormia. A frase que se seguiu marcou a todos. Descreveram-no como um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Essa linha tocou as pessoas porque capturou perfeitamente as duas faces da mesma moeda. Ele era excepcional no lado pessoal, como um pai amoroso, um avô presente, um parceiro fiel, um irmão e um amigo leal. Mas ele também havia vivido uma vida extraordinária aos olhos do mundo, deixando uma marca que o tempo não apagará nos esportes, no cinema, na televisão e na arte. Seu empresário também falou sobre uma perda insubstituível. E a palavra era exata. Existem artistas no mundo que você simplesmente não pode substituir, colocando outro ator com um currículo parecido no lugar. Carl Weathers tinha uma presença que pertencia única e exclusivamente a ele. A despedida, como era de se esperar, foi fechada e íntima. Após a autópsia, seu corpo foi cremado em fevereiro de 2024. A família bateu o pé e escolheu não realizar nenhum grande memorial público, mesmo com o mundo inteiro clamando para se despedir. Essa decisão combinava perfeitamente com a forma como ele levava a vida longe das câmeras. Ele passou décadas sendo assistido e aplaudido por milhões de estranhos, mas as pessoas que realmente dividiam o teto com ele guardaram o último adeus só para si. Havia uma justiça poética nessa escolha. A sua vida pública pertencia à plateia, mas os seus últimos momentos e o luto esmagador que o seguiu pertenciam apenas ao seu sangue. Enquanto o mundo processava a notícia, uma das reações públicas mais devastadoras veio de Sylvester Stallone. No dia 3 de fevereiro de 2024,
Apenas um dia depois que a notícia cortou o coração dos fãs, Stallone publicou um vídeo de tributo em seu Instagram. O cenário não poderia ser mais simbólico. Ele estava de pé, diante de uma grande pintura que mostrava Rocky Balboa e Apollo Creed lutando juntos no ringue. O velho astro lutava desesperadamente para não chorar. Sua voz falhava e quebrava a cada palavra. Ele confessou estar tão despedaçado que mal conseguia explicar a dor. Foi então que ele disse algo que atingiu a todos com a força de um soco. "Carl Weathers", disse Stallone com a voz embargada, "foi uma parte integral da minha vida, do meu sucesso e de tudo o que conquistei. Aquele tributo não era apenas o luto de um amigo, era um lembrete para a história de que Apollo Creed nunca foi e nunca será apenas um personagem secundário na saga de Rocky. Ele era o pilar central. Foi Apollo quem injetou na franquia energia, estilo, orgulho e um peso emocional incalculável." Stallone deixou isso cristalino quando admitiu, sem meias palavras, que nunca teria conseguido construir a lenda de Rocky sem Carl ao seu lado. Dias depois, em 8 de fevereiro de 2024, Stallone apareceu no programa Today Show da NBC. A dor ainda estava estampada em seu rosto. Ele disse que se sentia entorpecido, completamente chocado. E então, com a simplicidade que só a tristeza verdadeira consegue trazer, ele revelou o tamanho da admiração que sentia pelo amigo. Stallone suspirou e disse: "Eu nunca pensei que Carl fosse morrer. Ele era como o Superman." Pode soar como uma frase simples, mas no luto são as palavras mais puras que cortam mais fundo. No dia seguinte, 9 de fevereiro, no The Tonight Show com Jimmy Fallon, Stallone voltou a contar a história da vida deles, desta vez com os olhos marejados de lembranças. Ele voltou no tempo, para o exato dia da audição de Rocky, lembrando o quanto foi doloroso e difícil encontrar o Apollo Creed perfeito. O papel exigia um atleticismo fora do comum, mas também precisava de um carisma magnético, inteligência afiada, tempo de comédia e a velocidade de um raio. Precisava ser um homem que parecesse perigoso, falasse como um gênio e ainda conseguisse roubar a tela ao lado do próprio Rocky. Quando Carl Weathers cruzou a porta daquela sala, ele não apenas preenchia os requisitos, ele transbordava todos eles. Ele tinha o corpo de um atleta profissional, a voz de um trovão e uma confiança que beirava a arrogância. E então, ele olhou para Stallone e soltou a piada que selou o seu destino. "Se você conseguir um ator de verdade para mim, eu consigo atuar." Era uma provocação ousada, mas estraçalhou a tensão do ambiente. Ali, ele provou que era afiado, engraçado, destemido e absolutamente inesquecível, mesmo antes de as câmeras começarem a gravar. Stallone relembrou esse momento com um misto de sorriso e dor, dizendo que reconheceu a grandeza naquele instante, mesmo sem entender ainda o quão vital Carl se tornaria não só para o filme, mas para a sua própria vida. Naquela altura, a tristeza na voz de Stallone era impossível de esconder. Aquilo não era uma homenagem protocolar de Hollywood. Era a dor nua e crua de um homem percebendo, diante do mundo inteiro, que uma parte gigantesca da sua própria história havia para sempre ido embora. Sempre ido embora. Sempre ido embora. Sempre ido embora.